nós estamos finalizando hoje uma série de 2 ministrações, né? Geralmente nós temos 4, 5, 6 ministrações, mas nós tivemos uma direção específica em uma reunião de liderança do Inside, né, dos jovens, para trazermos uma série, e essa série está intitulada como Doração Dopamina, né? Tá ótimo. Geração Dopamina. E hoje nós vamos estar finalizando essa série. E Renata, ela inaugurou essa série de ministração, né, com muita maestria, como é de costume dela fazer. E ela esteve trazendo, né, o ensino e desbravando essa temática, falando um pouco sobre o que é a dopamina. Né? A dopamina é um neurotransmissor que regula, né, a satisfação, as motivações, que regula também o nosso sistema de prazer. Então, sempre que a gente, por exemplo, come uma comida gostosa, né, a gente pode perceber o nosso cérebro, pode perceber não, né, mas é isso que acontece, que isso acontece internamente. O nosso cérebro, ele é banhado por esse transmissor, né, a dopamina. Assim também quando a gente passa, né, alguns minutos nas mídias sociais, no Instagram, TikTok, né, todas as vezes que a gente fica lá rolando o feed, o nosso cérebro também, ele é estimulado por esse neurotransmissor. E aí você pode estar se perguntando, né, Amanda, isso é algo bom ou isso é algo ruim? Depende. Depende de como a gente usa, de como a gente estimula esse neurotransmissor. E aí ela citou uma frase, eu achei ela tão maravilhosa, eu estava até dizendo, Renata, essa frase que você citou é digna de um Reels viralizado, né? Ela falou que a liberdade, ela precisa ser administrada. E eu concordo com essa frase, e eu sou uma pessoa bem visual, né? Acho que por conta do meu trabalho, que eu trabalho com vídeo, com arte e tudo, eu me tornei uma pessoa muito visual. E para mim tudo tem cara, né? E eu acho que se a palavra liberdade tivesse uma cara, se ela pudesse ser visualizada, teria a cara de um não bem grande. Porque para mim não é liberdade. Você poder dizer não. Quando você não pode dizer não, você não tem liberdade. Sabe quando você está participando de um grupo de amigos e você não consegue dizer não? Quando você está em um relacionamento e você não consegue dizer não, isso não é liberdade. A liberdade é ter o poder de escolha de dizer sim ou não. Amém? Então, só recapitulando um pouco o que ela falou, eu ia deixar para o final, mas eu quero recomendar, para ficar um tempo mais livre para a ministração mesmo, eu trouxe alguns livros para recomendar, se você ficou com vontade de se aprofundar mais nesse tema, né, acerca de prazer, de cuidado com a alma, com o corpo. Eu trouxe algumas recomendações e eu quero começar. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Luciano Subirá, ele está lançando um combo de livros sobre o cuidado do corpo. Né? E eu tenho 2 deles, e eu já li eles, e eu recomendo eles, e eu acho que eles têm tudo a ver com essa série. E o primeiro deles é O Cuidado do Corpo, Luciano Subirá. Ele vai falar sobre alimentação, descanso, e tudo isso tem a ver com o nosso sistema dopaminérgico. Né? Então, eu recomendo esse livro. Tem A Cultura do Jejum, né? O jejum, né? Quem leu sabe. Esse meu livro, coitado, ele penou tanto na minha mão, porque ele é todo riscado. Né? Mas eu já tinha uma cultura de jejum na minha vida, mas esse livro trouxe fundamento. Né? Esse livro, o Luciano Subirá escreve com um médico que acompanhou ele em alguns dos seus jejuns de 40 dias. Então ele já está aí, né, com vários jejuns que ele faz de 40 dias. A gente sabe que isso não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser feito com acompanhamento, né, de nutrólogo, médicos, enfim. Mas aqui ele compartilha algumas experiências sobre o jejum de modo geral, né, não só os prolongados, mas também os prolongados, né, e os comuns. E esse livro é muito maravilhoso, gente. Ele traz uma perspectiva não somente natural do jejum, como um elemento que regulará os nossos hormônios, né, que desintoxicará o nosso corpo, mas também no que diz respeito ao âmbito espiritual mesmo. Né, os efeitos do jejum na nossa vida espiritual. Então, esse livro é muito bom. Eu recomendei esse outro livro na última vez que eu ministrei, mas ele também tem tudo a ver com essa série. Kryptonita. Né, como destruir o que rouba a sua força. Esse livro ele vai falar um pouco sobre santidade, sobre pecado. E particularmente eu gosto muito desse tema.
né? E ele vai trazer algumas instruções de como ter uma vida equilibrada, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando e vai falar. Outros 2 livros. Eu amo esses livros. Você é aquilo que ama. Esse livro é muito forte, gente. Ele é um tapa na nossa cara. O Poder Espiritual do Hábito. É muito bom esse livro. Eu recomendo demais esse livro. Ele fala que aquilo que a gente ama pode ser percebido nas nuances das nossas vidas. No que a gente come, da forma como a gente vive as nossas vidas, nos detalhes delas, sabe? Os horários que a gente acorda, vai dormir. Tudo isso sinaliza o que é que a gente ama. E a gente adora aquilo que a gente ama. E a gente se parece com aquilo que a gente ama. Então eu recomendo demais esse livro. E um outro livro, eu vou ficando emocionada, né? Mas esse livro faz parte do meu top 3 livros favoritos da minha vida. A Liturgia do Ordinário. Esse livro mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa muito acelerada e eu tento lutar um pouco para encontrar um equilíbrio. E esse livro, ele mudou a minha perspectiva sobre santidade. Porque ele ensina a gente a viver a santidade no ordinário. Não somente nos momentos que a gente vem na igreja, na liturgia, mas em todos os momentos. E o que eu acho muito interessante nesse livro é que cada capítulo... Deixa eu ver aqui o sumário para ler para vocês. Cada capítulo ele traz, né, alguns aspectos da doutrina e cabe um adendo que ela, embora ela seja cristã, mas ela é uma cristã ortodoxa. Então, doutrinariamente, diverge um pouco daquilo que a gente crê, né? Por exemplo, no que diz respeito ao ensino de batismos e tudo, mas se a gente garimpar, é um livro maravilhoso. E aí, se a gente quiser aprender sobre doutrina, a gente vai ler outras pessoas. Mas para ser inspirado, a gente pode ler ela. Então, por exemplo, né, o primeiro capítulo, Acordando. E aí ela traz um paralelo com o batismo, né, de acordar na família de Cristo. Então, assim, é um livro muito criativo, muito bem escrito e é um livro de Deus. Eu recomendo ele demais. Então, essas são algumas recomendações, eu teria mais. Tem mais outros 2 livros, eu ficaria o tempo todo, né? Tem outros 2 livros, um que se chama A Única Coisa. Esse livro é maravilhoso. Se você tem problema com foco, com essa questão de gerenciamento de atividades, esse livro é muito bom, A Única Coisa. E o outro livro é A Pirâmide da Sabedoria. Ele vai ajudar no gerenciamento do consumo de conteúdo. Então, terminando, que né, o meu tempo, eu prometi a Renata que eu ia ministrar em 30 minutos. Eu só não disse quantos 30 minutos seriam, né? Mas vai dar certo. Abram comigo lá em Romanos, no capítulo 12. Lá depois do livro de Atos. Lá em Romanos, no capítulo 12. Eita, abrindo 2. Versículos 1 e 2 está escrito assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto bem conhecido, vocês também estão acompanhando aí. São somente 2 versículos, mas ele é tão conhecido que às vezes a gente passa por ele e nem percebe o que de fato está escrito. Mas algo que eu acho bem interessante nele, nesse primeiro versículo, é que ele usa algo como que paradoxal, um sacrifício vivo. Se algo está sendo sacrificado, um animal, por exemplo, como era feito na antiga aliança, né, em que as pessoas traziam, de acordo com a sua classe social, traziam animais para serem sacrificados. Então, alguns traziam pombinhas, outros traziam bezerros, ovelhas, e eles eram sacrificados ali, né, nos elementos do templo. Então, aqueles animais, eles eram queimados, eram sacrificados. Mas aqui a palavra fala sobre um sacrifício vivo. É paradoxal. É morto e vivo ao mesmo tempo. Sabe, irmão, essa é a condição que o Senhor nos chamou para andarmos. É um morto vivo, um vivo morto.
é um vivo que mortifica a sua carne. Essa é a condição para a qual o Senhor nos chamou. Isso não é ruim não, certo? Isso é bom. Quando a gente pensa em morte, a gente às vezes tem um estereótipo de ser ruim. Mas a palavra nos chama para regular os nossos estímulos. O nosso espírito, e nós somos homens e mulheres espirituais, é quem de fato nós somos, eles, à medida que nós conhecemos o Evangelho, nós nascemos de novo e nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito, quando nós fazemos a decisão de corresponder à proposta do Evangelho e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito, instantaneamente, ele é salvo. Então, eu ia dizer uma expressão bem cearense, mas se você fizer essa confissão, você está na igreja, fez a confissão, como Jesus sendo seu Senhor e Salvador, e se por um acaso, um terrível acaso, você for morto ao sair da igreja, você vai direto para o céu. Como diz o outro, com tripa e tudo. Mais ou menos, isso é só na ressurreição. Mas você é salvo, porque o seu espírito foi salvo. Amém? Mas nós temos outros 2 elementos que nos compõem, que é a nossa alma e o nosso corpo. A nossa alma, a palavra fala que ela precisa ser renovada pela palavra. Então, nós nascemos em uma cultura, nós estamos inseridos em uma família, submetidos a um tempo. E quando a gente nasce de novo, o nosso espírito agora tem o Espírito de Deus, mas a nossa alma precisa começar a ser inserida na cultura do reino de Deus. As coisas de Deus precisam começar a se tornarem familiares para nós. Sabe? E eu venho estudando esse assunto sobre o Espírito Santo há pelo menos 2 anos. E eu tenho aprendido tantas coisas com isso e isso tem sido tão bom na minha vida. Sabe ao que eu venho percebendo? Que não é confortável para todo mundo estar em um ambiente onde o Espírito de Deus está se movendo. Tem pessoas que não conseguem ficar confortáveis, elas começam a olhar o celular, elas começam a tremer, a ficar inquietas. Por quê? Porque não é familiar. A pessoa do Espírito Santo não é familiar. Mas isso pode ser mudado. Amém? Então nós temos a nossa alma que compõe os nossos desejos, vontades. Com a nossa alma nós entramos em contato com o mundo intelectual. E nós temos o nosso corpo. E ele só vai ser salvo quando Jesus voltar. Amém? E sabe, querido, é o nosso corpo que precisa ser mantido em sujeição, em submissão. O seu corpo, a fisiologia do seu corpo, ele produz estímulos. Estímulos de fome. É por isso que a gente diz, estou morrendo de fome. Inclusive, eu estou morrendo de fome. O pastor Jackson estivesse aqui, não é bom dizer que está morrendo de fome. Mas ele está na França, Não sei se ele vai assistir, mas se o senhor estiver assistindo, nós estamos com saudade já. Hoje eu fiquei vendo várias fotos deles assim, para dar uma lembrada. Mas o nosso corpo, e não somente esse estímulo da fome, mas também outros estímulos, E de várias áreas da nossa vida. E esses estímulos, se eles não forem regulados, eles vão nos colocar em uma condição vulnerável para sermos tentados pelo diabo. E ser tentado não é pecado. Você sabia disso? A palavra fala que nós somos tentados, você pode ler isso lá em Tiago, no capítulo 1, que nós somos tentados pelos maus desejos. Então, o Senhor não tenta ninguém, Deus não está tentando ninguém, que o povo diz, Deus está me tentando. É mentira, Deus não tenta ninguém, você está sendo tentado pelos seus próprios desejos. E isso não é pecado. Inclusive, nós podemos confessar isso às pessoas. O pastor Lucinho, ele fala que é melhor que a gente confesse uma tentação do que confesse um pecado. E o pecado é quando a tentação, ela é consumada. Então, o diabo, ele está ali nos seduzindo. E às vezes é no direct da vida, O diabo está ali nos seduzindo. E enquanto aquilo está só... o diabo nos tentando, isso não caracteriza um pecado. Mas quando a gente quebra um princípio de Deus, isso se torna um pecado. E isso pode acontecer em várias esferas da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma também. Mas aqui a palavra fala que nós devemos submeter a nossa carne, o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, morto vivo.
A palavra também fala fazer e morrer. Então, sabe como é você pegar você mesmo e apresentar à sua carne limitações? Então, quer ultrapassar a linha, né? Eu olhei para Pedro Júnior ali agora e lembrei que ele estava me contando a jornada de corrida dele, né? E ele falou, posso expor? Se não puder, eu estou com o microfone, vou fazer também. Brincadeira, não vou fazer isso não. Mas ele estava me contando que ele vivia bem acima do peso, né? E ele começou a correr. Então, ele apresentou ao corpo dele limites. Então, queria comer algo, vou limitar, porque você não pode, você já comeu o que você podia comer hoje. Amém, Senhor. Ai, Jesus, se for mesmo um docinho, né? Assim, um chocolate. Então, nós precisamos nos apresentar e apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional. Sabe quando a gente vem na igreja, né? É tão bom, todo mundo vem bem bonito, bem arrumado, e no domingo senta, levanta as mãos, né? A gente acha que esse é o nosso culto, e de fato é. Nós estamos no coletivo, cultuando ao Senhor. Mas o nosso culto racional, o nosso culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, são as escolhas que nós fazemos. Sabe o momento que você vê de oferta, né? Que a gente coloca, a gente expressa externamente a nossa oferta, né? Com os nossos recursos, colocando no gasofilácio. Então, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nos seus dias ordinários, você oferta ao Senhor fazendo boas escolhas. Acertando, andando nos princípios. Amém? Lá no versículo 2, passando, né, dessa parte de sacrifício vivo, eu vou ler ele de novo, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cada ano eu tenho um costume, isso já deve fazer uns 5, 6 anos, que sempre em dezembro eu começo a orar por uma palavra que me inspire no próximo ano. Né? Então, eu começo a gestar ali em Deus, Senhor, qual a palavra que vai nortear o meu próximo ano? Isso não é uma doutrina, mas é o que eu faço na minha própria vida e tem trazido bons resultados. E ao longo dos anos já tiveram algumas palavras e a partir daquela palavra Deus pôde compartilhar algumas coisas ao meu coração. E nesse ano, né, no ano passado para este ano, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e não foi em dezembro, foi aleatoriamente em um dia de outubro, eu não estava fazendo nada, não estava orando, não estava pensando em Deus, mas sabe quando parece que uma palavra cai no seu espírito, cai no seu coração? Então, veio muito forte a palavra consagração. Consagrar significa se separar, né? Eu já me considero uma pessoa bem separada, porque eu sou um pouco introspectiva, né, e tal. Mas o Senhor trouxe essa palavra no meu coração e eu comecei a gerar ela, a gestar. E venho, né, tentando viver, tentando aprender algumas coisas sobre consagração. E, de fato, tem tudo a ver com aquilo que eu pretendo viver esse ano. Sabe, querido, algo que eu tenho aprendido é que a gente não consegue se consagrar sozinho. Eu vou confessar para você o meu pecado. A primeira coisa que eu tentei fazer foi colocar muitas regras na minha vida. Não posso fazer isso, não posso ouvir aquilo, não posso ver tal coisa e tal. E comecei a colocar várias coisas para eu não fazer. E aí eu comecei a me frustrar muito. Porque a santidade, embora ela possa ser estimulada, né, por nós, pelas nossas decisões, só o Senhor pode gerar santidade em nós. Só o Senhor consegue nos tornar santos. Nós não conseguimos nos tornar santos. Por mais que a gente se separe, se você for para uma ilha sozinho, no meio do mato, a sua carne vai arranjar um jeito de pecar se você não tiver Deus. Mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, a revelação de santidade do Espírito Santo de Deus, nós vamos acertar. E esse texto, ele tem vindo muito forte ao meu coração. Tem vários outros textos na palavra sobre consagração. Textos, inclusive, mais diretos, mais objetivos, mais conceituais. Mas é esse o texto que Deus tem tratado ao meu espírito. Né? Que nós devemos transformar a nossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por causa, né, de mais contato, quanto mais contato a gente tem com alguns textos da palavra, mais aquilo vai se abrindo para nós, se estendendo. Né? E eu confesso para você que eu tenho tido uma revelação diferente sobre esse texto. Eu sempre li esse texto, e não está errado, mas eu sempre li esse texto com a ótica, a perspectiva de quanto mais
eu transformar a minha mente, quanto mais a minha mente for renovada, menos eu vou pecar. Eu tinha essa inclinação, né? De que a minha mente vai ser transformada e aí a minha vida vai começar a funcionar. E está correto. Mas existe uma outra perspectiva também. E é nessa perspectiva que eu venho tentando me aprofundar e mergulhar. A palavra fala, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse para, ele é condicional. Então, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que a sua mente seja renovada. E não é somente para que você não peque. É para que você consiga gerar na sua mente uma visão daquilo que Deus colocou como visão no seu espírito. E existem coisas, irmãos, melhores e maiores para nós. Sabe? Só que o que acontece? Às vezes a nossa mente, ela é um fator limitante. A gente não consegue imaginar o que Deus tem para nós. E por não conseguir imaginar, não conseguir visualizar, nós travamos aquilo que Deus colocou no nosso espírito. Sabe, eu tenho conversas como essa quase todos os dias com as pessoas. Amanda, Deus me falou tal coisa. Mas assim, é impossível. Claro que é impossível. Deus falou no nosso espírito, mas não existe uma imagem na nossa visão. Não existe uma imagem na nossa alma. E é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Eu lembro em um dia que Deus trouxe clareza sobre esse texto. Eu acordei e eu tinha tido muitos sonhos ruins durante a noite, assim, sonhos bem perturbados, né, confusos e tudo, mas era um ambiente bem miserável, bem pobre mesmo, né, no sentido sujo, pobre, né, e crianças ali. Era um sonho que me atormentou na alma, né. E eu lembro que assim que eu acordei, eu percebi uma direção no meu espírito, né, e pode parecer bobagem para alguns, mas eu tenho convicção que Deus falou comigo. E Deus falou comigo. Vocês conhecem o aplicativo Pinterest, que faz referências, pastas de referências, né? Tem várias imagens, você vai colocando em pastas. Então, o meu Pinterest tem pastas de tudo que você pode imaginar. E eu acredito que Deus trouxe essa instrução no meu coração para que eu começasse a colocar em pastas aquilo que eu queria ver na minha vida. Né? Então, eu coloquei tudo. Coloquei desde casa até tudo que você possa imaginar. Porque eu estava trazendo para a minha mente algo parecido com a imagem que Deus tinha colocado no meu espírito. O diabo tentou trazer confusão na minha alma. Mas Deus me deu uma inspiração. Coloque diante dos seus olhos estímulos. Coloque diante dos seus olhos uma visão. Se você já assistiu aquele filme, Alice no País das Maravilhas, tem uma conversa entre o Lúcifer, que é o gatinho, né? Vou deixar com vocês a interpretação. Lúcifer e Alice, eles estão conversando e existe o diálogo, né, em que um pergunta para outro, para onde você está indo? Aí ela, por quê? Eu não vou lembrar exatamente como é o diálogo, mas ele diz, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Sabe, se nós não colocarmos uma visão diante dos nossos olhos, alguém vai colocar algo para nós vermos diante dos nossos olhos. Seja o diabo, sejam pessoas inspiradas pelo diabo, seja a vida, a correria da vida. Então nós precisamos ser intencionais com os estímulos que vão chegar aos nossos olhos, às nossas almas. Os nossos olhos, na verdade os 5 sentidos, eles são portais para a nossa alma. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós ingerimos, aquilo que nos toca, tudo isso começa a tocar a nossa alma, quem nós somos. E se nós não colocar vigias nesses portais, pode ser que entrem, né? Que os nossos adversários comecem a tomar território dentro de nós, dentro da nossa alma, nas nossas convicções. Sabe, quando eu estava vindo para cá, eu estava assistindo uma ministração que foi compartilhada na sede, né? Verbo da Vida sede, de uma psicóloga. Ela até esteve com a gente no ano passado, é a Clícia Galdar. Ela é psicóloga, né? E ela ministra também com o esposo dela. E ela estava falando sobre pornografia. E eu recomendo para vocês essa ministração. Isso foi ministrado na igreja. E a primeira coisa, eu comentei até com o Renato, eu fico muito feliz de ver assuntos como esse na igreja. Porque se nós não falarmos, é claro que assim como a nutrição, a gente precisa saber onde que aquilo vai entrar.
Não é todo culto, não é em qualquer momento, não é no DI que a gente vai estar falando alguns temas. Mas eu fico muito feliz de ver temas como sexualidade, pornografia, tudo isso sendo ensinado na igreja. Porque se não for ensinado na igreja, alguém vai ensinar para as pessoas. Alguém vai estar falando. O lugar de fala, ele não fica vazio, não. Alguém vai falar. Alguém vai ensinar para os seus filhos, para os seus irmãos. Né? E ela estava trazendo um dado de que, alguns anos atrás, né, o limite de acesso à pornografia era de 12 a 13 anos. Então, as crianças começavam a ser inseridas, né, nesse estímulo sexual a partir dos 12, 13 anos. Hoje, a partir dos 10 anos. Não vou lembrar de cabeça uma criança aqui da igreja que todos conhecem que tem 10 anos, mas é uma criança. É um menino. 10 anos tendo acesso à pornografia. Isso é um estímulo. O nosso corpo fisiologicamente vai corresponder a esse estímulo. E a nossa alma, ela vai gerar padrões de beleza, padrões de repetição. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vejo isso como, sabe quando um rio é contaminado? A pornografia é como um rio sendo contaminado. É sutil e hoje isso está em todo lugar. Eu estava conversando com Renata, né, hoje pela manhã. A pornografia está em todo lugar hoje. E existem até as classificações. Tem a soft porno, que é uma pornografia mais branda. Mas sabe, querido, existe uma lei do segundo olhar. E o primeiro olhar, nós nem sempre, nós não temos controle. Daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está vendo, né? Às vezes passa uma abençoada, um abençoado. E a gente não tem o controle, está ali diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, uma música. Eu lembro que há um ano mais ou menos, eu malhava em uma outra academia. E eu ia nessa faixa, né, 5, 6 horas da manhã. E a primeira coisa que eu ouvi era o meu despertador nessa academia era: prostituto, vagabundo, você não vale nada. Então, era o café da manhã, auditivo. Então, a gente não tem esse controle do que é que vai chegar para nós no primeiro momento, mas no segundo você tem controle. Você pode sair do ambiente, você pode parar de conversar, você pode parar de ver, você pode parar de acessar, de clicar. Existem coisas que nós podemos fazer para limitar. Amém? E se nós tivermos tempo, eu vou trazer algumas dessas ferramentas que a gente pode usar, que eu uso e recomendo. Amém? Querido, não se engane, é mais comum do que você imagina. Todos nós somos tentados em muitas coisas, todo mundo tem uma carne. Fale assim para você, todo mundo tem uma carne. Às vezes a gente olha para alguém tão bonito, né, assim ministrando no culto de jovens, num culto no domingo à noite, e a gente nem imagina que essa pessoa é tentada em, se não é na área sexual, é na área financeira, é no cuidado do corpo. Mas todo mundo tem uma carne e precisa sujeitar de igual forma. Todo mundo precisa ter cuidado, todo mundo precisa estar vigilante. Amém? Então, querido, para que a gente experimente a boa, perfeita, agradável de Deus, não só para evitar o pecado, mas para viver isso, a boa vontade, a perfeição de Deus nas nossas vidas, a excelência de Deus nas nossas vidas, nós precisamos colocar boas coisas. Isso precisa ser familiar para nós. Voltando ainda um pouco para a pornografia, né? Eu disse a Renata, eu vou tentar não falar nisso, mas porque eu ainda não me sinto preparado o suficiente para falar sobre esse assunto, mas eu creio que ele faz parte da mensagem da minha vida, que é santidade. É uma das mensagens fortes da minha vida. Sabe, alguém que está ali consumindo pornografia, mesmo que seja com um intervalo de tempo grande, 3 meses, aí você cai. 6 meses, cai de novo. 1 ano, vixe, mano, é 1 ano, né? Já venceu o pecado já. Foi há 1 ano atrás, Deus nem lembra mais. Mesmo que exista essa continuidade, não desconfigura o pecado. É pecado do mesmo jeito. Amém?
E eu não estou aqui para condenar ninguém. Essa não é uma mensagem condenatória. Deus me livre, esse não é um evangelho de Deus. Mas, às vezes, nós precisamos de alguns diagnósticos nas nossas vidas para tratar algumas doenças. Existem algumas doenças que elas nunca serão tratadas se não houver um diagnóstico. Amém? Então, eu estou falando como uma amiga, como uma irmã, como pessoas que também precisam vencer coisas, né? E precisa de diagnósticos. Sabe? Você, aparentemente, é só um vídeo. E, às vezes, nem tem lá a classificação de que é algo... né, que ultrapassou a faixa etária de 18 anos. Já teve muitas séries que eu parei de assistir e estava lá 14 anos. E eu, gente, os meninos de 14 anos estão assistindo isso. Né? Então, você está ali assistindo um filme e aí começa uma cena e aí a gente fica ludibriado com aquele negócio. E sabe que ele parece só um vídeo, mas está sendo forjado na sua cabeça que é assim que uma mulher tem que tratar um homem, que é assim que um homem tem que tratar uma mulher. E aí, às vezes, Deus apresenta o melhor dele nas nossas vidas, mas não é como aquilo que a gente viu no vídeo pornográfico. Não encaixa, a gente não tem a visão de um bom matrimônio, de um bom casamento, porque a visão que nós temos na nossa alma são vídeos pornográficos. Isso é muito sério. Isso é o diabo contaminando a nossa alma. Mas a palavra fala que a unção, ela despedaça todo jugo. Deus é mais poderoso para descontaminar a nossa vida do que o diabo para contaminar. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida, o que você pode ter tido acesso. Eu lembro especificamente, eu vou contar esse exemplo. Nunca me imaginei contando esse exemplo num púlpito, mas Deus é muito bem-humorado. Sabe, eu comecei a assistir uma série, eu não vou contar ela, porque isso é quase como... Não pense em um elefante rosa, aí você começa a pensar no elefante rosa agora, né? Mas eu estava assistindo uma série, ela é mundialmente conhecida, né? E começou uma cena de um rapaz sendo violado por um outro rapaz. E eu fiquei tão conturbada com aquela cena porque eu não tinha aquilo no meu acervo. Sabe quando você vê uma coisa que você fica... Eu simplesmente nunca tinha pensado nisso. E se eu não tivesse assistido isso, eu ia continuar intacta. Mas é como se você agora abriu um caminho. E não é possível mais costurar aquele caminho. Você ultrapassou. Eu senti naquele momento que eu ultrapassei um limite. E assim... de muitas outras formas, né? Eu lembro de momentos em que eu comi muito. E é como se uma rota, e é de fato, né? Os neurocientistas falam isso, das rotas neurais. Abriu-se um caminho no meu cérebro, na minha alma, de acesso. E se eu não tivesse consumido, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dado outro passo, eu teria sido preservada. Mas aí, às vezes, a gente dá outro passo. E aquele passo que a gente está não é mais suficiente, a gente dá outro passo. E o negócio vai ficando mais sujo. O negócio vai ficando mais pecaminoso. E a palavra fala sobre a condição de iniquidade. Que é quando o pecado não dói mais. Você já flertou tanto com a situação, você já flertou tanto com o estímulo... E outro escorrego é só mais uma vez. É só mais um dia no calendário. Foi só mais outra situação que aconteceu. Mas, queridos, Deus quer nos restaurar. Deus quer restaurar os nossos padrões. Deus quer restaurar os nossos princípios. Deus quer restaurar a nossa visão. Eu falo para você que nesse ponto, né, de relacionamento, eu venho de uma família muito boa, muito tranquila. Tive a presença do meu pai, da minha mãe. De fato, presença. Meu pai trabalha em casa. Um casamento muito bom, né? Durante o tempo em que eles estiveram juntos. E eu lembro de algo que me marcou muito, né? E que eu coloquei quase como... Não tem a lista, né? Que as meninas fazem. Eu não tenho uma lista, mas isso está como um atributo, né? A minha mãe fala que depois
15, 20 anos casada com meu pai, eles ainda iam dormir 3, 4 horas da manhã conversando. Aí ela via que o dia estava amanhecendo. Eita, vamos dormir que já está. Depois de 10, 15, 20 anos. E mesmo nesse contexto de uma família de paz, de uma família de amor, eu vi muito amor entre o meu pai e a minha mãe, eu não queria casar. Tinha pavor de casar. O corte vem, né? Tinha pavor de casar, não queria casar. E aí, quando eu me converti, eu fiquei assim, meu Deus, vou ter que casar, né? Que os crentes casam, né? Obriga o povo a casar. E aí eu comecei a dizer, tá bom, eu vou casar, mas eu vou casar dos 35 para lá. Já tô quase lá. E aí, eu entrei na faculdade, teve várias outras questões, eu não vou me delongar aqui, porque não é o objetivo. Mas aí eu percebi, há pouquíssimo tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, eu percebi que Deus começou a tratar comigo. Sabe quando Deus começa a tratar com você? Na minha vida começa assim, onde eu vou, Deus está falando sobre aquilo. Eu vou no supermercado e Deus começa a ter um versículo sobre aquilo. Onde eu vou, o povo vem me dar palavra, Deus começa a me encurralar com aquilo. Talvez seja assim com você também. E aí Deus começou a falar comigo sobre família. Família, né? E eu, ok, Senhor, vai, fale. Aí Deus começou a me dar alguns vislumbres de algumas coisas, sonhos, palavras começaram a se levantar no meu espírito. E sabe o que eu percebi? Eu não tinha uma imagem dentro. Eu não tinha uma imagem dentro de mim. Do que era família, do que era ser um homem, do que era ser uma mulher, de como um homem trata uma mulher, de como uma mulher deve tratar e amar um homem. Por quê? Porque a minha alma estava contaminada. De muitas coisas, de muitos estímulos e elementos e composições e tudo. E aí Deus começou a trazer para mim visões, imagens, textos, associações, conteúdos, coisas. Colocou literalmente diante dos meus olhos. É assim que tem que ser, minha filha. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe quando cai a ficha que você foi enganado por anos? Que estava sendo construído dentro de você coisas por causa daquilo que estava entrando em você. E aí começa, né? Todo o processo de desconstruir aquilo. Né? E comecei a comprar livros, comecei a ler coisas, a ver coisas, para que eu conseguisse gerar na minha alma o que Deus estava gerando no meu espírito. E é assim que tem que ser. Amém? Desconstruindo mesmo aquilo que o diabo e o mundo trouxe para nós. Mas esse nem é o cerne da ministração. Vamos lá para Daniel, no capítulo 1. Eu vou me abreviar, para nós terminarmos e orarmos. Lá em Daniel, a gente sabe que Daniel foi um grande profeta. Mas a história de Daniel, no capítulo 1, ele é alguém que fala tanto ao meu coração. Eu já fiz inúmeras orações. Senhor, quero tanto me parecer com Daniel. Ele é alguém que eu quero muito. E a história, né, a palavra começa a documentar sobre a vida de Daniel. Daniel era um jovem, assim como eu e você. Tem gente aqui que é jovem há mais tempo, né, como diz Vanessa, mas ainda é jovem. E lá no capítulo 1, ele vai nos contextualizar que Daniel, né, estava em Jerusalém e a Babilônia sitiou Jerusalém. E aí ele e outros jovens, né, da nobreza, que compunham a nobreza, eles passaram agora, estavam escravos porque estavam sitiados, né, mas eles passaram a servir ao rei. Ainda era escravidão, só que eles estavam servindo ao rei. E aí lá no versículo 4 do capítulo 1 de Daniel, está escrito assim. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 8, dá um salto aí.
Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Dá um outro salto aí, vai para o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Queridos, eu não vou contar toda a história de Daniel. A gente pode marcar para um outro dia. Vocês me convidam e eu faço isso. Mas na história de Daniel, você certamente já ouviu falar sobre Daniel, né? Então não vou chover no molhado. Mas existem 3 princípios aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre eles e como isso pode nos ajudar. O primeiro princípio eu coloquei, no mundo, mas não do mundo. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 15, está escrito, é uma oração de Jesus por nós. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, esse é um princípio. Você precisa saber que você está em um mundo que é controverso ao reino que existe dentro de você. Esse mundo possui princípios, possui imagens, possui estímulos que são completamente contrários aos que existem dentro de você. Completamente. Você pode pensar em qualquer área da sua vida. O mundo vai ir na contramão daquilo que o Espírito Santo vai sinalizar dentro de você. E sabe, se a gente não tem falando assim é óbvio, né? Mas se a gente não tem a consciência disso, às vezes a gente é seduzido. E gente, isso é tão comum, é escutando uma música. É escutando uma música, você começa a escutar aquela música e simplesmente a música é totalmente contrária ao princípio que nós dizemos que professamos. É totalmente contrária, mas a gente está ali, se alimentando, se nutrindo, se contaminando. E aí depois a gente começa a achar normal algumas coisas, porque a gente já está tão familiarizado com aquilo que o entretenimento, que a indústria do entretenimento traz para nós, e é normal então já. Segundo princípio, decida não se contaminar. A palavra fala, nós acabamos de ler. Resolveu Daniel não contaminar-se com as iguarias, com o vinho, né? O vinho representa a alegria. O vinho, inclusive, é uma das representações do Espírito Santo. Mas aqui, obviamente, o Espírito Santo não estava representado. Imagine um banquete de rei. Imagine, sabe, um banquete à mesa do rei da Babilônia. E sitiou Jerusalém. E sabe, isso não era somente um banquete, participando de um banquete para comer. Mas era um banquete para os olhos. Haviam apresentações, danças, mulheres. Então era um banquete completo para todas as portas de acesso para a nossa alma, os nossos 5 sentidos. Mas resolveu Daniel não contaminar-se. Irmão, essa é a oração que eu faço na minha vida e é a oração que eu faço também para a sua vida. Que você decida no seu coração não se contaminar. Mesmo estando perto, mesmo estando com pessoas, mesmo estando às vezes no mesmo lugar, no mesmo ambiente, a palavra fala que nós devemos evitar, né, a aparência do mal. Mas mesmo estando ali, porque às vezes o negócio acontece quando a gente está dentro, né, do lugar, da situação, do ambiente. Mas que você decida fortemente no seu coração não se contaminar. Mesmo que a proposta seja boa, mesmo que a promoção seja excelente, mesmo que o salário dobre, triplique, mesmo que o seu nível de influência cresça, que você esteja decidido no seu coração, não se contaminar. Amém? A palavra diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 20 e 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Sabe, participar da mesa dos demônios, da mesa da Babilônia, do mundo, é subestimar o que está na mesa de Deus.
Quando nós ficamos com aquilo que o diabo pode nos dar, nós estamos subestimando aquilo que só Deus poderia fazer por nós. E eu digo para você, é bom, é perfeito e agradável. Aquilo que Deus pode nos dar é bom, perfeito e agradável. Você percebe que quando eu falo isso, muitas vezes nós temos, eu estou falando visualmente, quando eu falo, né, das coisas do diabo, você não percebe que muitas vezes a gente consegue ter mais facilidade e rapidamente imaginar quais são essas coisas, do que quando eu falo das coisas de Deus? Por que, querido, que é assim? Se nós deveríamos estar mais familiarizados e mais acostumados com as coisas de Deus. A palavra fala que na presença de Deus existe alegria perpétua. Mas a gente não está tão familiarizado com as coisas do Espírito. Então, fica subjetivo. As manifestações do Espírito. Subjetivo, não sei, nunca provei. Não sei como é que o Espírito se move, a unção se move. Mas eu sei como é ser tentado. Eu sei o que é adulterar, mentir. Está repreendido no nome de Jesus. Mas eu estou querendo trazer para nós que às vezes nós estamos tão mais familiarizados com esse banquete. Estamos tão mais familiarizados com a Babilônia, com o mundo. Tão seduzido que quando falamos das coisas do reino de Deus, do Espírito, não temos uma visão dentro de nós, não temos experiências, não temos uma imagem, não é familiar, comum. Mas eu declaro que isso vai mudar nas nossas vidas. Nós vamos ser mais engajados com as coisas de Deus, com o banquete de Deus. E comer nas mesas do diabo vai ser como nada. Amém? Terceiro e último princípio, né? Nós já falamos sobre no mundo, mas não do mundo. Decida não se contaminar. E terceiro, recompensas eternas. Lá em Salmos, no capítulo 90, no versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Querido, Deus semeou a eternidade no nosso coração. Tudo que nós fazemos eternamente. Tudo que nós falamos, não tem como engolir de novo a palavra, não tem. Foi dito, foi feito. Então, essa consciência de eternidade, tudo que eu estou fazendo, está ressoando, ecoando para a eternidade. Amém? Então, 4 coisas que nós podemos fazer, né, para descontaminar. Primeiro ponto, diagnosticar. Coloque as áreas da sua vida que você lembrar. Relacionamentos, saúde, finanças, espiritual, enfim. Coloque áreas da sua vida e comece a diagnosticar. O que é que está errado aqui? Nessa área, quais são os meus vícios e as minhas compulsões? Comece a pecado tem nome, tem pecado que tem até lugar, tem hora marcada. Comece a diagnosticar. Segundo tópico, eu coloquei aqui âmbito angular. Hábito angular. Ora, âmbito, eu estou falando essas coisas erradas. Hábito angular. Eu não lembro, eu acredito que foi no livro Hábitos Atômicos. Mas o autor, ele traz esse conceito de hábito angular. Que é um hábito que ao fazer ele, você desencadeia vários outros hábitos. E a gente sabe que os hábitos constroem as nossas vidas, os nossos comportamentos. Então, por exemplo, um hábito angular na minha vida é dormir cedo. Nem sempre consigo, porque eu gosto de dormir tarde. Eu chego tarde em casa também, né? Eu chego 10 horas em casa. Mas se eu durmo cedo, eu acordo cedo, eu consigo malhar cedo, aí eu consigo beber a quantidade de água que eu preciso beber, consigo me alimentar. Então é um hábito que desencadeia vários outros hábitos. Para você, né, como para uma amiga minha, é ir à academia. Se ela for na academia, ela tem, como foi que ela me falou? Ela tem ânimo, disposição para viver o dia, então ela consegue ir bem para o trabalho e tal. Então, quais são? Às vezes a gente não começa ajustando nossas vidas com todos os hábitos. Mas tem um hábito que se a gente ajustar a ele, muitos outros são desencadeados. Amém? Terceiro, eu coloquei aqui reguladores de estímulos.
nessa mesma ministração que eu citei sobre pornografia, do Verbo da Vida Sede, essa psicóloga e ministra, ela fala exatamente sobre isso. Existem aplicativos, existem softwares, existem plugins que você pode colocar no seu celular, na sua TV, no seu aplicativo de stream, né, como Netflix, Prime. Existem aplicativos que você pode selecionar lá o que você não pode ver. Não é nem o que você não quer ver, que às vezes a gente quer ver, né? Você vai botar o que eu não posso ver. Aí tem que ser num dia assim que você esteja bem racional, bem bom da cabeça, das ideias. Não posso ver isso, porque senão eu vou começar a desejar isso. Se você precisar de ajuda, coloca. O próprio Luciano Subirá, ele cita uma estratégia que ele tem, que o celular dele é veiculado com o da esposa dele. Então, tudo que ele acessa, todo o histórico que ele tem, a mulher dele está consciente. Quem teria coragem? Cadê os corajosos? Tudo que você vê, alguém também vai ver. Gente, isso é tão assim, né? Porque já dá um medo, né? Mas o Espírito Santo nos vê toda hora. E às vezes a gente nem fica mais assustado, né? Mas esse é um dos elementos que a gente pode usar, né? E tudo que a gente vê, o conteúdo que a gente vê, passar por filtros, né? Passar pela perspectiva, a visão de outra pessoa. Isso já vai regular os nossos acessos, os nossos cliques, os nossos comportamentos. E o quarto e último ponto que tem a ver com esse é supervisão. Encontre alguém confiável, maduro, espiritual, crente, que você vai poder confessar. Às vezes não é nem pecado, é uma tentação. Da tal hora da noite, o dedo vai sozinho. Não sei, fica possuído pelo ritmo ragatanga. Não consigo controlar. Confesse para alguém. Irmão, às vezes só de falarmos, já existe um poder de libertação nisso. Lá em Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não é para sermos perdoados, embora exista poder na igreja para perdoar pecado. Mas é para sermos curados. Existe cura quando nós confessamos. Existe cura quando nós nos submetemos. Isso é um princípio bíblico. Então pode ser um amigo, pode ser um líder de departamento, um discipulador, mas procure alguém com quem você possa colocar a sua vida como um livro aberto. Ela pode ver, pode lhe corrigir. Amém? Já passei o meu tempo, mas aí... Deixa eu me ver aqui qual versículo eu vou ter que abrir mão. Vou terminar com esse, tá? Deuteronômio, no capítulo 8. Sabe que já era Renata. Deuteronômio, no capítulo 8. Versículo 11. Vocês gostaram dessa série? É um pouco pancadaria, mas a gente vai ficando forte, né? Com o passar do tempo. Versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Querido, esse texto, você percebe que nesse texto só tem coisa boa? Ele fala sobre aumentar o seu ouro, a sua prata, sobre edificar boas casas, sobre morar em boas casas. Ele fala sobre comer, estar farto. São coisas boas, são estímulos bons. Ele nem falou de pecado, nem de coisa... Ele falou de coisas boas. Querida, nós às vezes estamos contaminados, não é nem com o pecado. Eu creio que vocês são crentes, de verdade, pentecostais. Às vezes a gente está enredado e não é nem com o pecado.
são com as bênçãos de Deus. E essa é uma igreja que nos ensina a prosperar, a viver uma vida reinando em vida, como está escrito em Romanos 8. É para ser assim mesmo, não é para você se envergonhar não, de querer o melhor, de querer as melhores casas, os melhores carros, um marido bom, uma esposa boa. É para você desejar isso, é para ter essa visão no seu espírito. Começou a tocar já o irmão. Amém. Mas, querido, quando você conquistar todas essas coisas, não esqueça do Senhor teu Deus. Quando todas essas coisas se cumprirem na sua vida, quando as promessas, quando você estiver nos aeroportos da vida, quando a promoção vier, não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de acerto, nos dias de pecado, não esqueça do Senhor teu Deus. Ele é o teu Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Salmos, no versículo 29, no capítulo 29, no versículo 1, está escrito, e esse texto ele saltou no meu coração. E eu creio que não foi só o meu intelecto, foi o Senhor compartilhando algo personalizado para nós nessa noite. Então eu quero que você medite nesse texto. E eu orei para que o Espírito Santo trouxesse ele em tempo oportuno para você nos próximos dias. Está escrito assim lá em Salmos 29, no versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Querido, tem coisas, isso não é palavra de maldição não, viu? É bom no final. Tem coisas que Deus já falou com a gente tantas vezes. Tantas vezes. E a palavra fala, né? Que o homem, muitas vezes ele é repreendido e ele está obstinado, endurecido. Ele será quebrantado, sem que haja cura. Mas eu creio que Deus não tem isso para nós. O Senhor quer, nessa noite, de uma vez por todas, nos ajustar. E eu estive ministrando a palavra para vocês. E eu creio que nós tivemos várias ministrações aqui, porque o Espírito pega e o Espírito Santo de Deus ministra personalizadamente a cada um. Mas vamos orar, vamos nos levantar e vamos orar para que o Espírito Santo de Deus faça algo nas nossas vidas. Amém? Eu creio que todos nós, nessa noite, temos algo que pode ser melhorado, que pode ser ajustado. Eu tenho várias coisas em várias áreas que eu gostaria que fosse diferente. E que eu já deveria estar melhor, mais madura. E eu ainda não estou. Mas eu estou comprometida a estar. Você está comprometido a estar? Amém. Então vamos orar. Comece a orar sobre aquilo que falou ao seu coração hoje. Algo que eu falei, algo que o Espírito Santo trouxe à sua memória. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem vivifica a palavra. É a tua unção que despedaça o jugo. É o Senhor quem restaura. É o Senhor quem faz novas todas as coisas. E Espírito Santo de Deus, meu amigo, eu coloco a minha vida, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor nessa noite. Eu coloco essa igreja diante do Senhor nessa noite, a nossa liderança. Eu coloco a cidade de Mossoró diante do Senhor nessa noite. E eu intercedo, Senhor, para que o Senhor possa estar tratando aos nossos corações. Operando, cirurgiando, cortando coisas, substituindo coisas. Que o Senhor, Pai, possa falar e que os nossos ouvidos estejam desobstruídos para ouvir. Que o Senhor possa nos mostrar, colocar diante dos nossos olhos. E os nossos olhos possam ver. Que todo embaçado, todo desfoque na visão caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor colocando mesmo, como que um santo colírio nos nossos olhos. Para enxergar, para perceber, para ver, para diagnosticar. Eu te agradeço, Pai, porque nós fomos corrigidos nessa noite. E a sua palavra diz que o Senhor corrige ao filho que ama.
E ainda que a tua exortação, a tua correção, ela venha, mas ela ainda é uma expressão do teu amor. Ela é uma manifestação do teu amor. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor inspirou essa série para tratar conosco. E assim, Pai, como eu oro, para que fisiologicamente nos nossos corpos exista cura. E eu declaro em nome de Jesus cura sobre hormônios, taxas, coisas que estão desreguladas fisiologicamente. Em nome de Jesus eu declaro, entrando agora em funcionalidade, coisas que estavam disfuncionais, entrando agora em harmonia, em nome de Jesus, no seu corpo, na sua mente. Em nome de Jesus, a unção de cura, o poder curador de Deus. Nós liberamos, Senhor, isso. Nós recebemos do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Mas não somente fisiologicamente, não somente no nosso corpo, mas eu declaro, Senhor, toda uma eternidade sendo transformada. Os próximos dias que nós viveremos, os próximos momentos que nós teremos, as próximas estações das nossas vidas, molhadas pelo efeito da cura do Senhor, da intervenção divina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor, Pai, começou a me tratar em áreas específicas, eu inauguro em nome de Jesus nessa noite processos de restauração, onde coisas que foram danificadas serão completamente restauradas. Pessoas nem lembrarão, você não terá memória daquilo que lhe causou dano. E se você lembrar, não vai doer. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, porque as tuas palavras, elas continuam ecoando e continuarão nos tratando, porque a sua palavra é remédio e vida e viva. Ela é capaz de penetrar e dividir juntas e medulas, alma e espírito. E a sua palavra, na qual nós seremos santificados, ela vai trazer discernimento e clareza. Eu repreendo todo o espírito de medo, medo de ser descoberto, medo de enfrentar. Eu repreendo todo desencorajamento e toda indiferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por uma noite de cuidado. Eu percebo que o Senhor esteve cuidando de nós nessa noite e nos apacentando. Mesmo que eu não seja uma pastora e nem quero ser, eu percebo o teu pastoreio nesse lugar. E a tua palavra diz que as tuas ovelhas reconhecem a tua voz. Nós ouvimos a tua voz e nós nos comprometemos a entrar em uma nova estação. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.